um grupo de caçadores de tesouros profissionais se reuniu para tentar desvendar algo escondido por décadas. Eles tinham um objetivo: retirar um objeto que caiu no rio Ontário durante a Guerra Fria. Apesar de parecer fácil e simples na teoria, o grupo sabia que não seria algo fácil de conquistar. Infelizmente, eles não tinham muita informação sobre o objeto. Durante os anos 1950, os moradores locais testemunharam algo enorme afundando nas águas profundas do Lago Ontário. Eles imediatamente chamaram a polícia, pois acreditavam que era o certo a se fazer. Porém, algo estranho aconteceu. As autoridades negaram que aquilo tinha acontecido ou qualquer coisa relacionada ao fato. Muitos aceitaram a história das autoridades, mas alguns acreditavam que era um acobertamento ou algo do tipo. Com o tempo, a história do estranho objeto que caiu no lago se tornou uma lenda. Como você pode imaginar, muitas lendas urbanas se formaram em torno do acontecido. Porém, muitos moradores se agarraram no que tinham presenciado e que era algo real, uma ideia que passaram para a posterioridade. Podia ser um protótipo de míssil ou um submarino, algo que o governo canadense usou durante a Guerra Fria. Em 2017, um grupo de pesquisadores canadenses especializados em descobertas e recuperações chamou a responsabilidade para si. O projeto tinha como objetivo descobrir quais artigos valiosos se encontravam no fundo do Lago Ontário. E estava sendo um sucesso. Nos anos de projeto, eles já tinham encontrado alguns pedaços de navios. Mas agora o foco era o estranho objeto que os moradores viram desaparecer no lago na década de 50. Enquanto pesquisavam sobre as histórias, eles notaram que a maioria delas eram de pessoas que não testemunharam e só passavam a história para frente. Finalmente, a equipe conseguiu localizar uma pessoa que tinha visto o objeto no lago com seus próprios olhos. John Bozinski, um mineiro que fazia parte da equipe e era líder e encarregado do projeto Raise the Aaron, encontrou-se com a testemunha ocular que tinha visto os projéteis na década de 50. Durante a entrevista, a testemunha Jack Hirtz contou que viu o objeto bater na água, cerca de 1 milha depois de Point Peter, como era conhecida uma parte daquele imenso lago. De acordo com Jack, o local de pouso daquele estranho objeto era próximo de Point Peter. Este local do lago é conhecido por sua beleza. Fica localizado no condado do Príncipe Edward, na província de Ontário, e recebe a visita de turistas o ano inteiro. Nos dias de hoje, a tecnologia consegue ser cada vez mais pequena, com microchips e nanotecnologia, e isso inclui submarinos. Thunderfish, o mini submarino, é tão pequeno que a equipe do projeto o pilotou remotamente. Sem perda de tempo, o mini submarino iria mergulhar nas frias águas do lago para desvendar o mistério guardado desde os anos 50. O time passou 12 dias escaneando o fundo do Lago Ontário no local apontado pela testemunha. Todo dia eles procuravam, mas não encontravam nada. Até que no 12º dia, John avisou a equipe que o Thunderfish havia encontrado algo. Quando a equipe começou a olhar as fotos que o submarino estava mandando para a superfície, a animação começou a crescer. As fotos indicavam algo que valia a pena investigar. Porém, muitos obstáculos ainda existiam. O maior deles era como trazer o objeto de volta à superfície sem danificá-lo. Brzezinski mandou então uma equipe de mergulho para investigar melhor as condições. Quando voltaram, trouxeram com eles relatos incríveis de algo enorme, coberto de detrito e mexilhões. O que poderia ser? Os mergulhadores primeiramente começaram a remover os mexilhões para possibilitar uma melhor identificação. A complicada tarefa requeria que mergulhadores treinados ficassem no fundo do lago gelado por horas e horas. Eles entendiam que podiam levar tempo e, de fato, acabou levando, mas não tanto quanto eles imaginaram. Tirar o objeto do lago demorou muito mais do que a equipe tinha planejado. Em um dia ensolarado, a equipe observou enquanto o guincho do barco retirava o objeto enorme do Lago Ontário. O que o time achou foi uma relíquia esquecida, um protótipo militar. Como o único de seu tipo, certamente valia muito dinheiro.
Mas para entender a real origem do objeto misterioso que foi descoberto no Canadá, nós precisamos voltar no tempo para a Guerra Fria há 7 décadas atrás. O misterioso protótipo de uma aeronave de guerra que caiu no lago em 1950 teve grande potencial durante a Guerra Fria. Naquela época, o Canadá queria construir um combate a jato destrutível, melhor que dos Estados Unidos ou Rússia. Eles começaram a desenvolver um projeto para o que mais tarde seria o Avro Canadá CF-150 Aeron, um avião que poderia voar a 50 mil pés com a incrível velocidade de 1.500 milhas por hora. Entre 1953 e 1957, a Avro Canadá criou 9 protótipos de Avro Aeron e finalmente eles estavam prontos para começar seus testes de decolagem. A companhia decidiu realizar o lançamento no Point Peter, no Lago Ontário. Em 1957, o Avro Aeron finalmente foi lançado aos céus. Porém, naquele mesmo período, em outubro daquele mesmo ano, os soviéticos ganharam a frente na corrida espacial com o lançamento do Sputnik. O Sputnik 1 se tornou o primeiro satélite a orbitar a Terra, espantando o mundo com seu sucesso. Então, em 1959, o governo canadense encerrou o projeto Aeron. Mais de 30 mil pessoas perderam o emprego, mas além disso, eles não queriam que ninguém tivesse acesso à tecnologia das naves Aeron. Então, tiveram que desaparecer com os rastros do projeto. Após encerrar os testes e pesquisa, o governo ordenou que todos os protótipos fossem destruídos. Porém, quando os testes foram feitos no Lago Ontário, os protótipos que tinham caído no lago não puderam ser retirados. Ou seja, ainda restariam traços do projeto, mas que estavam fora do controle do governo, pois estava afundando no fundo do Lago Ontário. É claro que o governo canadense nunca imaginou que décadas depois os seus segredos seriam expostos. Tudo graças a lendas locais e caçadores de relíquias profissionais. Após todos esses anos, o projeto Raise the Aeron dos pesquisadores conseguiu recuperar o objeto sem danificá-lo. Se de fato o objeto fosse um Avro Aeron, já teria um lugar esperando por ele, o Museu Real da Força Canadense em Trenton. Depois de um longo processo, a equipe conseguiu trazer o objeto de 60 anos à superfície. Mas o mais importante é que agora os moradores tinham a resposta do que caiu no lago e espantou todos naquela época. O objeto retirado do lago em um primeiro momento já era claramente algum tipo de aeronave. Jim Johnson era o homem que sabia precisamente o que estava no fundo do Lago Ontário. O homem de camisa azul nesta foto foi um dos engenheiros que criou o projeto Avro Aeron e que decolou os objetos em direção ao lago. Então não é uma surpresa que quando a equipe de pesquisadores trouxe o objeto de volta à superfície, eles o convidaram para verificar a peça. Acredite ou não, a Avro Aeron não é a única relíquia encontrada no Lago Ontário. Em junho de 2016, um grupo de Nova York decidiu procurar por um navio naufragado no lago. Para os ajudar nisso, eles usaram um sonar nas águas profundas. Além disso, eles decidiram olhar a costa de Oswego, no lado estadunidense do gigante lago, e de repente o grupo achou algo que se parecia com um barco. Dias depois, eles acoplaram uma câmera em um veículo motorizado para que pudessem observar o achado mais de perto e não podiam acreditar no que tinham encontrado. Apesar de Jim Kennedy ser um mergulhador, Roger Polanski, um piloto, e Chip Stevens, um arquiteto, os três tinham uma paixão em comum por relíquias naufragadas e decidiram ir atrás delas por conta própria. Surpreendentemente, desde 1970, Kennedy descobriu cerca de 200 embarcações, mas o Washington Mast era um barco de 53 pés, que naufragou nas profundezas do Lago Ontário em novembro de 1803. Infelizmente, o acidente não deixou sobreviventes. Mesmo que isso tenha ocorrido há 200 anos atrás, ninguém foi capaz de localizar a embarcação ou saber suas condições, pelo menos não até agora.
O time de Nova York foi o único que conseguiu localizar o navio depois de 200 anos e que estava incrivelmente bem conservado. Mesmo tendo passado centenas de anos embaixo do lago, estava em condições relativamente boas. De acordo com a equipe, o Washington Mast ainda está de pé. Mas não só isso, a embarcação promove uma reflexão sobre um período importante da região. Mesmo que já houvesse registros das rotas de comércio do Washington, a embarcação nunca tinha sido achada, até que se tornou a grande descoberta de uma equipe de caçadores amadora. Os arqueologistas assumiram o trabalho a partir da descoberta, mas não revelaram a localização precisa para além do time de caçadores. Eles querem prevenir que as pessoas saqueiem o barco. De acordo com os arqueologistas, o navio naufragou primeiro com a popa e então se acomodou no fundo do lago. A temperatura ao redor do navio é cerca de 3 graus Celsius. Junto com a ausência de oxigênio, impediu que a embarcação deteriorasse rapidamente. O Lago Ontário definitivamente guarda muitos segredos em suas águas. Nossa, que história mais interessante! Você gosta de histórias como essa, de incríveis achados? Conta aqui pra gente nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe uma curtida e compartilhe com os amigos e família. Eu te espero na próxima história. Tchau!